Boa tarde a todos, com alegria. Antes de iniciarmos a reflexão da tarde de hoje, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que a espiritualidade amiga nos envolva com bênçãos de paz e de harmonia, e que Jesus, o nosso guia e modelo, possa estar presente em nossos corações, em nossos lares, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos iniciar com a leitura de um texto do livro Levantar e Seguir, de José Carlos de Luca, que tem como título o tema da tarde de hoje: Nossas sementes. Tudo que você fizer encontrará em seu caminho, porque no campo fecundo da vida, cada qual somente colherá de acordo com a semente que plantou. Luigi Santi Campo. Nossa vida segue o ritmo do plantio e da colheita, e ninguém colhe coisa diversa do que plantou, nem colhe onde não semeou. A vida é um campo fértil. As sementes que lançamos no solo da vida inevitavelmente germinarão e crescerão ao redor de nós mesmos. O jardineiro está vinculado ao que fez do seu jardim, a cada um segundo as suas obras, disse Jesus. Palavras, pensamentos, sentimentos e atitudes são as sementes que a toda hora estamos jogando no solo da vida. Quanto mais estivermos conscientes disso, melhor será a escolha das nossas sementes. Pensemos, portanto, que a toda hora estamos criando o nosso destino. O presente é a colheita do ontem e a semeadura do amanhã. Sempre é tempo de mudar a qualidade das nossas sementes. É assim que transformamos a nossa vida para melhor. Saibamos escolher as sementes, ação ou omissão, fé ou descrença, dedicação ou indiferença, entusiasmo ou pessimismo, amor ou egoísmo, perdão ou ódio, autoamor ou autoabandono, esperança ou desespero. Todas essas sementes crescerão ao redor de nossos passos. Vive irresponsavelmente o que acredita poder semear ventos e não colher tempestades. Vive melhor o que tem consciência de que é o Criador da própria vida. Muito bem. Como a lição diz, nós vamos hoje falar um pouquinho, entender um pouquinho a parábola do semeador. E Caibar Schutel, no seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele explica muito bem, ele exemplifica muito bem essa parábola. Caibar, pioneiro da doutrina espírita do Brasil e também estudioso do Evangelho, das parábolas, escreveu quando encarnado que a parábola do semeador é considerada por muitos estudiosos a parábola das parábolas. E por que Jesus falava em parábolas? Por elas serem uma narrativa que tem por finalidade transmitir verdades indispensáveis de serem compreendidas. São histórias, alegorias que contêm preceitos morais.
Elas fixavam as lições do mestre e facilitava a memorização, de acordo com o desenvolvimento, de acordo com a evolução do nosso intelectual e do nosso nível intelectual e moral. As parábolas contadas por Jesus, elas mostravam a realidade terrestre, mas o verdadeiro objetivo de Jesus era chamar a atenção para a realidade espiritual. Jesus era um espírito evoluído, ele era um educador, um pedagogo e ele sabia das nossas dificuldades. A parábola do semeador, ela é a primeira dentre as 7 proferidas no mesmo dia por Jesus às margens do mar da Galileia. Ela faz parte de um conjunto de parábolas designadas Parábolas do Lago. Um verdadeiro poema de amor que Jesus relata para a humanidade. É uma síntese dos caracteres predominantes em todas as almas. E Jesus queria que seus ensinamentos profundos fossem compreendidos com clareza, associados ao dia a dia. E vamos relembrar a parábola, né? O semeador saiu a semear, e enquanto semeava, parte das sementes caiu ao longo do caminho, e as aves do céu, descendo, comeram-nas. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo germinou, porque a terra onde estava não tinha profundidade, mas erguendo-se em seguida o sol, queimou-a. E como não tinha raízes, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, sufocaram-na. Outra, enfim, caiu em terra boa e gerou frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça quem tiver ouvidos para ouvir. Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 9. Essa parábola, ela se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sedes Perfeitos, mas outros evangelistas também escreveram, também falaram sobre a parábola, né? Em Lucas e Marcos. Analisando ao pé da letra, nós perguntamos: como pode um agricultor pegar as sementes e semear à beira do caminho, no pedregal, no espinheiro e na boa terra? Deveria semear só em terra fértil. Qualquer agricultor consciente faria isso. Então, por que Jesus usou a imagem de um semeador descuidado? Na verdade, esse semeador não é um semeador qualquer. Era um agricultor que semeia as sementes de amor no coração do seu próximo. Então, Jesus, ele é o semeador em excelência, né? Semeador com maior conhecimento da semente. Por mais que pareça ter sido descuidado no desfecho da semente, ele a conhecia como qualquer bom agricultor. E qual é o sentido moral, o recado que Jesus queria nos dizer, né? Que Jesus ainda quer nos dizer. Os discípulos de Jesus pediram uma explicação sobre a parábola e dizem os estudiosos que a parábola do semeador foi uma das poucas parábolas explicadas pelo mestre. E mesmo tendo conhecimento mais elevado daqueles que ouviam Jesus, os seus discípulos também sentiram dificuldade de entender o significado profundo
das palavras de Jesus. E Jesus então explicou: as primeiras sementes que caíram à beira do caminho, na terra batida, representam aquelas pessoas que recebem a palavra, escutam a lição, mas não interiorizam, não absorvem, elas ficam na superfície, estão totalmente atoladas na matéria. Aí vêm as aves do céu e roubam, né? Retiram as sementes da beira do caminho. As aves do céu aqui, elas estão representando o mal, o maligno, o diabo, o Satanás, como descrevem alguns evangelistas, né? Representam o mal que se opõe ao bem. A influência negativa retira a nossa fé, retira a nossa esperança, tira o nosso equilíbrio e muitas vezes até a nossa saúde. E tudo isso muitas vezes é retirado através de uma pequena palavra de pessimismo. É colocado a dúvida e aí acaba nos desanimando. Então, quando a gente pensa em roubo, nós pensamos no roubo material, o roubo do carro, o roubo do celular, o roubo de um pertence. Mas muitas vezes a nossa paz nos é retirada. E aí Jesus continua explicando que as sementes que caíram num solo com melhor condições, no pedregoso, ele é comparado às pessoas que já caminharam um pouquinho, recebem com alegria a palavra, mas como não tem raiz, não tem profundidade, ante as dificuldades da vida, das provações, se decepcionam e se afastam, abandonam. Então, muitos estudiosos dizem que é aqui, nesse solo, que residem a maior parte da humanidade. E nós podemos ver isso na luta do dia a dia. E um exemplo para esse solo está na própria casa espírita. Então, tem uma história do Chico que exemplifica bem esse solo. Certa vez, uma senhora procurou o Chico, dizendo assim: Chico, nós fundamos uma casa espírita e nós estamos organizando os trabalhadores para o trabalho mediúnico e para o trabalho de obsessão. Mas são tantos os trabalhadores, são muitos trabalhadores e a gente não está conseguindo se organizar. Então eu vim aqui pedir uma orientação para você. E o Chico, com toda a humildade que nós conhecemos, né? Com toda a simplicidade, o Chico disse assim: começa pelos que ficaram. Porque no começo é aquela energia, é aquela euforia, né? Todo mundo quer ajudar, participar dos trabalhos da casa, chegam, assistem às palestras, o passe, né? Vai para tomar o passe, os trabalhos voluntários, mas aí no dia a dia, né? Com as nossas dificuldades, as pessoas acabam desanimando e vão abandonando, vão tendo dificuldades e ficam somente aqueles que realmente querem ficar e estão prontos para o trabalho. Continuando, Jesus vai explicando. As sementes que caíram no solo com espinhos são aqueles que ouvem a palavra, gostam, acham agradável, mas o coração está voltado para um mundo ligado à matéria.
são as tentações do mundo, a influência do meio com as preocupações com problemas familiares, econômicos, os problemas financeiros, fortuna, prestígios, títulos, ambição, que são representados pelos espinhos que crescem e sufocam. Nós vivemos num mundo material, onde ainda descuidamos da fé. Somos escravos do trabalho. Mas nós também temos o direito de ter o conforto, de ter tudo aquilo que sonhamos e que planejamos. Mas temos que ter claro que isso não é o objetivo fundamental da existência. Não sobra tempo para o Cristo. E nós precisamos dedicar o nosso tempo, a nossa existência, aproveitar, né? Aproveitar muito bem a nossa existência. E aí é comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim: ai, agora eu não tenho tempo, né? Vou deixar mais para frente, quando eu me aposentar, aí eu vou me dedicar aos estudos, vou me dedicar ao trabalho voluntário, vou trabalhar, me dedicar mais aos trabalhos que a casa oferece. Só que muitas vezes essas pessoas acabam desencarnando antes de se aposentar. E aí vai passando, né? Vai levando, vai empurrando a situação. Muito bem. Aí Jesus continua dizendo que as sementes que caíram em terra fértil, no solo fértil, são aqueles que ouvem, que assimilam a lição e que tentam colocar em prática. E algumas dessas sementes produziram 30 por 1, 30%, outras 60% e outras 100%. Olha que interessante, que mesmo no solo fértil, né, mesmo neste solo, nem todas as sementes produziram a mesma porcentagem, mesmo aqui nesse solo, né? Então o semeador, ele dá as mesmas oportunidades, todos têm a mesma oportunidade. Ele saiu semeando, ele não falou que iria jogar as sementes só em solo bom, não houve privilégio, né? Jesus, ele ansiava por mudar a humanidade, mas ele precisava do coração humano para realizar a tarefa. E aí Jesus usava várias ferramentas para poder corrigir os solos dos seus discípulos. E os discípulos, ao andar com Jesus, né, iam sentindo as situações difíceis que o mestre apresentava. Né? Fazia-os entrar em contato com o medo, com a ambição. E Jesus treinava os seus discípulos a arar a alma, né? A esfacelar os torrões, a corrigir a acidez e a repor nutrientes necessários. Para o mestre, nenhum solo era inútil ou imprestável. Todos poderiam ser transformados. Então, analisando, né, fazendo uma analogia do solo com o nosso coração, né, Jesus não quis dizer que ninguém poderia se transformar. Todos podem se transformar, né? Todos têm essa oportunidade. Então, aquele solo de terra batida, né? Que a gente imagina assim, aquele caminho, né? Aquele caminho que é feito de tanto pisar que ali não nasce nada, né? Não nasce nenhuma erva daninha. Não pode ser transformado? Sim, vai depender de quem cuidar daquele solo, da maneira que aquele solo, o arado que for usado e o pedregoso,
né? E o solo pedregoso, aquele solo endurecido que representa aquele coração endurecido, né? Ele também terá oportunidade, né? Virá o trator e vai retirar todas aquelas pedras, todo aquilo que faz com que esse solo não seja um solo produtivo, né? Então, nós temos que aproveitar. A oportunidade é para todos, né? Aproveita quem puder e quem quiser. Jesus, ele veio aqui nos mostrar qual é a maior das leis. Somos todos criaturas, filhos desse amor. E Jesus dizia assim, que vós sois deuses, fomos criados à imagem e semelhante do Pai, uma manifestação do amor divino. E nós precisamos fazer brilhar esse sentimento em nós, brilhar essa luz dentro de nós. Jesus dizia, brilhe a vossa luz. Então, que tipo de terra nós somos? Como nós vamos fazer brilhar essa luz? Será que nós já estamos conseguindo produzir alguma coisa além que possa ser útil para as pessoas? Será que nós já temos uma palavra boa de esperança para dizer a alguém? Algo positivo para doar aos nossos familiares? Será que nós já estamos doando o nosso ocioso tempo para o ideal superior? As condições, elas estão em nossos corações. As sementes, elas estão em nossas mãos. E quando nós olhamos para dentro de nós, né, e observamos como nós já estamos caminhando, nós temos também que ter o cuidado de exemplificar essas nossas ações, principalmente para as nossas crianças, para os nossos jovens, para que eles também possam ser pessoas semeando e cultivando os mandamentos da paz solidária. Então, se nós praticarmos essas boas ações, nós seremos exemplos. Então, saberemos nos colocar no lugar do outro. Não iremos responder violência com violência. Vamos estar promovendo o diálogo, né? Vamos nos interessar mais pela nossa comunidade. Vamos valorizar o que há de positivo nas pessoas. É isso que nós educadores, nós evangelizadores, pais, avós, precisamos despertar nas nossas crianças, nos nossos jovens, fazer uma parceria, juntar forças, né? Cuidar das causas dos problemas, porque problemas todos nós vamos ter, todos nós, os problemas sempre vão existir, mas a gente precisa buscar a causa desses problemas, né? Conhecer e usar os recursos legais, né? Não ficar em silêncio diante das injustiças, cultivar a espiritualidade da esperança e da reconciliação. Essa é a ação que nós temos que praticar, né? E exemplificar para os demais. Em alguns corações, o amor transborda. Só que o amor, ele é um sentimento. Nós precisamos amar. Amor nós já temos dentro de nós. Agora nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos amar. Esse é o verbo, essa é a ação. E as nossas ações são as nossas sementes. Se cada um de nós é um semeador em essência, então qual o caminho a seguir? E nós sabemos que só existe um caminho.
A doutrina, ela nos mostra um único caminho, que é o caminho da caridade. A prática do bem que nos transforma em seres bons. Então, quanto mais nós fazermos o bem, mais a gente afasta o mal. Joana de Ângeles diz que o objetivo fundamental da nossa existência é a autoconquista, o encontro interno com Cristo. Isso é a nossa busca. Todos nós somos chamados a fazer isso e somos capazes, porque a lei divina, ela não tem privilégio. O Senhor semeia sempre e não podemos esquecer que a lâmina das provações, das dificuldades, elas vêm, elas agem sobre nós e nos transforma em terras férteis, que serão fertilizadas muitas vezes pelas nossas lágrimas, que é a dor, né? Que são os conflitos. Mas é preferível a gente fertilizar a terra com o nosso suor do que com as nossas lágrimas. Então, o que Joana de Ângeles diz? Que nós temos que ter vontade, né? A vontade de trabalhar. E a gente trabalhando, estudando, a gente consegue entender melhor tudo isso que a gente passa, né? Todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dificuldades. E é através do sofrimento, é através da dor que o nosso coração se transforma. Emmanuel, ele também elucida-nos com esta parábola da seguinte maneira, ele diz assim, olha, aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral, e na infinita extensão dele encontraremos a terra das almas, sufocada de espinhos, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. A semente é sempre a mesma. Ela é de natureza divina. O terreno que lhe dá guarida é que deve se modificar para fazê-la crescer e dar frutos de 100 por 1. Então, é isso que nós temos que fazer, né? Nós temos que olhar para dentro de nós, interiorizar o Cristo, arregaçar as mangas e sair trabalhando. É isso que nós devemos fazer. Quando estamos com a semente na mão, a germinação, o crescimento e o fruto é um trabalho ativo do próprio ser humano. É um trabalho em conjunto, um processo onde o semeador escolhe e prepara o solo e ele apenas lança a semente. A semente por si só tem um potencial enorme, mas precisa encontrar condições necessárias e essas condições estão em nosso coração. Para encerrar, eu vou ler uma história, Lição das Sementes, autor desconhecido. Um homem morava numa cidade grande e trabalhava numa fábrica. Todos os dias viajava 50 minutos de ônibus para ir ao trabalho. No ponto seguinte ao dele entrava uma senhora que procurava sempre sentar perto da janela. Abria a bolsa, tirava um pacotinho e passava a viagem toda jogando alguma coisa para fora do ônibus. A cena sempre se repetia e um dia, curioso, o homem lhe perguntou o que jogava pela janela. Jogo sementes, respondeu ela. Sementes? Sementes de quê? De flores.
é que eu olho para fora e vejo a estrada tão vazia. Gostaria de poder viajar vendo flores coloridas por todo o caminho. Imagine como seria bom. Mas elas demoram a crescer, precisam de água. Ah, eu faço a minha parte. Sempre há dias de chuva, e se eu não jogar as sementes, aí mesmo é que as flores nunca vão crescer. Dizendo isso, a velhinha virou-se para a janela aberta e recomeçou seu trabalho. O homem desceu logo adiante, achando que esta senhora já estava meio caduca. O tempo passou. Um dia, no mesmo ônibus, sentado à janela, o homem ficou surpreso ao olhar para fora e ver flores na beira da estrada. Muitas flores. A paisagem estava colorida, perfumada, linda. O homem então lembrou-se da velhinha, procurou-a no ônibus e acabou perguntando para o cobrador que conhecia todo mundo. A velhinha das sementes. Pois é, morreu de pneumonia no mês passado. O homem voltou para o seu lugar e continuou olhando a paisagem florida. Pensou, quem diria? As flores brotaram mesmo. Mas de que adiantou o trabalho da velhinha? A coitada morreu e não pôde ver esta beleza toda. Nesse instante, o homem escutou uma risada de criança. No banco da frente, ela apontava pela janela entusiasmada. Olha que lindo! Quanta flor pela estrada! Como se chamam aquelas flores? Então, o homem entendeu o que a velhinha tinha feito. Mesmo não estando ali para contemplar as flores que tinha plantado, a velhinha devia estar feliz. Afinal, seu pequeno gesto resultou num presente maravilhoso para as pessoas. No dia seguinte, o homem entrou no ônibus, sentou-se bem próximo a uma janela e tirou um pacotinho de sementes do bolso. Linda história, né? Vamos jogar as nossas sementes e fazê-las germinar. Na vida também acontece o mesmo. Muitas vezes desanimamos diante da infertilidade do terreno, moldado por corações endurecidos, pela teimosia ou descaso com aquilo que semeamos. Não podemos desistir do plantio. É preciso selecionar boas sementes e plantá-las, mesmo que demore muito a dar frutos. O tempo é um fator de grande importância no florescer das sementes. É preciso que façamos a nossa parte. Sempre façamos a nossa parte, pois o tempo corre veloz e mesmo que não vejamos os frutos, ficará a imortalidade do gesto. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui o meu abraço fraterno e até uma próxima tarde. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.